Como você percebe a sua realidade? Será que você é o criador da sua realidade? Ou você foi inserido nela e tudo que você tem que fazer é dar conta de tudo que te surpreende a cada dia? Estamos dando início a uma playlist aqui no nosso canal chamado Você e a Realidade. E para explorar, chamamos o Dr. Luiz Ribeiro, que é psicólogo e hipnoterapeuta. Neste primeiro vídeo, ele vai abordar a jornada do herói e a zona de conforto. Sou Luciene Marques, do Mais Saúde, apresentando novidades no nosso canal. Dê um like nesse vídeo e fique até o final, porque o melhor começa agora. Você está na zona de conforto? Se você está na sua zona de conforto, sabe que você tem poucas possibilidades de crescer, de evoluir, de passar para uma outra etapa. Nesse ponto, eu vou falar para você, vou contar a história da jornada do herói. Você sabe o que é a jornada do herói? Você já deve ter ouvido falar e até ter sido colocado como uma parte desconfortável, que eles chamam de zona de conforto. Por que chama de zona de conforto se às vezes a gente está sofrendo? Esse termo ele é utilizado porque as pessoas, quando dizem zona de conforto, na verdade estão querendo dizer zona de segurança. É uma área, é uma situação, um modelo em que a gente sabe como vai agir, sabe como vai reagir, sabe como vai responder, sabe mais ou menos qual vai ser o resultado. Então, acaba se chamando de zona de conforto, que parece que a gente está ali sabendo como lidar com as coisas, mas não é confortável. A chamada zona de conforto, na verdade, é uma zona de segurança. E mesmo que seja em nível de sofrimento, a pessoa às vezes prefere ficar nessa zona de segurança ao invés de enfrentar as coisas e sair daquela situação. Ela prefere repetir porque ela sabe o que vai acontecer, ela sabe qual o próximo passo que ela tem que dar, ela sabe também como é que as pessoas vão reagir a ela e quem ela vai ser naquele momento, ou seja, a questão de identidade também. Então você já deve ter passado por isso várias vezes. Acontece uma situação e você repete aquele mesmo padrão, você repete aquela mesma estratégia, você repete aquelas palavras, a maneira como você vai abordar os outros, abordar o problema, e acaba invariavelmente acontecendo mais ou menos do mesmo jeito. Então, essa zona de segurança, que é o conhecimento que eu sei do que vai acontecer, que nós chamamos de zona de conforto. Já ouviu falar na jornada do herói? Se você gosta de filmes de Hollywood, você já deve ter visto a jornada do herói várias vezes em vários blockbusters, desses filmes que fazem sucesso, mega sucesso. Todas elas usam o roteiro básico da jornada do herói. Então vou contar aqui o roteiro e você vai ver que em vários filmes que você gosta, os últimos lançamentos que foram sucesso, todos eles usam basicamente a jornada do herói. A jornada do herói ela foi criada no livro do Joseph Campbell. O nome do livro original, de 1949, chama-se O Herói das Mil Faces. Esse livro ficou muito famoso, encontra ele hoje facilmente em qualquer livraria, pela internet. Não é um livro grande, mas ele conta basicamente o que acontece numa trajetória de vida de uma pessoa em que passa a ser o herói. Ela tem um chamamento, então a estrutura básica, por exemplo, o George Lucas no filme da Star Wars, ele fez isso. No Matrix ele tem a jornada do herói. Praticamente todos os filmes que você viu tem sucesso são jornada do herói. Então vamos lá. O roteiro básico da jornada do herói. Você tem um personagem comum, uma pessoa comum que vive uma vida comum dentro daquela que a gente chama de zona de conforto, que não precisa necessariamente ser confortável, muitas vezes não é. Então a pessoa tem lá a sua vida, ela já sabe o que vai acontecer, ela acorda de manhã, faz as coisas que tem que fazer e dorme de noite e a vida vai se repetindo. E ela sabe o que vai acontecer no dia seguinte, ela consegue fazer as previsões e a vida é assim medíocre. Quando a gente fala medíocre não quer dizer pejorativamente, medíocre é porque está na média, é o que acontece com a pessoa quando não tem novidades, a vida da pessoa ela acontece, passa, o mesmo passo por todo dia, a mesma coisa. Então na jornada do herói, esse nosso herói, nosso futuro herói, ele está na sua vida, na sua zona de conforto, então acontece um chamamento. E o que é chamamento? Chamamento é algo que vai acontecer na vida dele em que vai bruscamente tirá-lo da zona de conforto. Então pode ser uma tragédia pessoal, pode ser a perda de um emprego,
pode ser uma separação, pode ser uma guerra, pode ser um acidente. Algo vai acontecer na vida daquela pessoa que vai produzir uma situação em que ela não vai mais conseguir ficar na zona de conforto. Para o nosso herói, ele pode ter esse chamamento e recusar o chamamento. Então, pode acontecer alguma coisa com essa pessoa e ele vai, normalmente nos filmes exploram bastante isso. Ele recusa o chamamento, ele diz que não quer ir, ele diz que não está preparado, que aquilo vai tirar ele da zona de conforto, ele sabe disso, ele tenta resistir. Então, nos filmes acontece às vezes um segundo chamamento, um terceiro chamamento, às vezes são situações que são parecidas ou a mesma situação se repete. No caso, por exemplo, se for uma guerra, ele tenta fugir, mas chega um momento em que não tem jeito, ele acaba sendo envolvido naquele conflito e ele tem que dar a solução, ele tem que começar a se mobilizar. Esse chamamento ele vai produzir com que a pessoa crie recursos e estratégias para começar a lidar com aquele problema que ele tem. E nesse problema sempre vai ter um grande adversário. Esse adversário pode ser um adversário final, em que ele vai ter várias etapas que ele vai construindo e vencendo e andando, crescendo até chegar ao adversário final, ou pode ter vários adversários pequenos no meio do caminho. A arte imita a vida, então nesse caso o livro do Campbell ele é uma observação muito legal, muito bacana sobre a vida cotidiana nossa, em que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós temos a nossa jornada do herói, nós temos o nosso chamamento. Algo acontece na nossa vida que tira bruscamente a gente da zona de conforto, aquela zona de segurança, e nós temos que enfrentar esse nosso inimigo. Muitas vezes o nosso inimigo, o nosso grande inimigo somos nós mesmos. No filme, ser colocado um grande adversário para poder ficar uma coisa bastante hollywoodiana. Então, na jornada, o nosso herói, ele enfrenta, cai, levanta de novo, enfrenta outro, cai, consegue uma pequena vitória, cai, volta a enfrentar, consegue outra vitória, encontra um mestre, isso é muito importante, um mentor, vai aparecer no meio do caminho, em que vai lhe auxiliar ele na sua jornada. Esse mestre, normalmente, então se você lembrar do filme do George Lucas, o nosso amigo Jedi, ele encontra o Yoda. Yoda passa a ser o mestre dele. É alguém que vai orientar ele naquele espaço, mas não vai fazer o que ele tem que fazer. Vai orientá-lo, vai estimulá-lo, muitas vezes esse mesmo mestre ele sai do caminho, ou seja, ele morre ou ele vai embora, ele deixa aquele seu aprendiz com a missão de chegar até o final. O nosso herói vai enfrentando até chegar o adversário final e ele enfrenta, cai, enfrenta de novo, cai. Você já deve ter visto isso, por exemplo, no filme do Rock Lutador, todos os filmes da franquia do Rock Lutador exploram muito bem isso. Ele apanha, cai, e depois no final ele consegue vencer o seu adversário. O grande adversário que nós temos, além do adversário exterior, é a nossa mente, porque a gente tende a desistir, a gente tenta não enfrentar aquilo, a gente fica com medo, a gente fica com raiva, a gente se sente inseguro, se sente impotente. A nossa mente, ela começa a produzir todos os resultados negativos, tentando trazer a gente de volta para aquela situação anterior. A gente fica focado pensando, poxa, como eu era feliz, não sabia, eu estava ali na minha vidinha e agora eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo ir para frente, eu não consigo vencer essa barreira, eu não consigo entrar nessa nova etapa. Mas se o nosso herói ele for mobilizado pelos seus desafios, vai chegar um momento em que ele vai fazer o grande encontro, vai vencer o adversário. E quando ele vence o adversário, o que acontece? Ele muda de nível. Então quem gosta de fazer jogo de games eletrônicos, jogos eletrônicos, sabe que quando você consegue vencer uma etapa, você muda de nível, vem outra etapa. E a nossa vida, ela é assim, é uma sucessão de níveis, de etapas que nós temos que enfrentar, que cada vez que a gente enfrenta, a gente cresce, a gente parece que vai se machucar, parece que vai doer muito, na verdade às vezes dói mesmo, mas toda vez a gente sai fortalecido, quando a gente se levanta e consegue ver que a gente conseguiu vencer o nosso inimigo, conseguiu vencer os nossos medos, conseguiu vencer a nossa limitação, a gente se torna um verdadeiro herói. E nos filmes de Hollywood ainda tem o retorno do herói, ou seja, aquela vidinha simples que ele tinha, normalmente acontece isso, depois de vencer o grande adversário, ele volta para o local original dele lá e tinha lá um pequeno adversário no início da vida dele, em que ele não conseguia vencer aquilo e aí ele vai
e tem um enfrentamento e mais uma vez ele consegue e vence aquele primeiro inimigo. Então ele se tornou um herói e agora esse herói vai ter outros... Tem uma obra aqui do lado, está perturbando, mas vamos lá. Esse herói passa a ser agora um novo personagem, passa a ter uma nova identidade. Então, olha só, na sua vida você vai ter muitos problemas. Nós vamos estar sempre numa pequena zona de conforto. Nós vamos estar sempre sendo cobrados ou sendo chamados para poder passar por essas fases. Então são os problemas da nossa vida, são as coisas que acontecem normalmente. Nós não temos como evitá-las. O que acontece é como é que a gente enfrenta isso? Qual é o nosso tipo de pensamento? Como a gente vai reagir àquilo que vai fazer a diferença? Então o problema pode ser grande ou pequeno, muitas vezes dependendo de como a gente vai encarar ele. Então se nós tivermos já na nossa mente que esses chamamentos, esses desafios da nossa vida, eles são como a jornada do herói, nós vamos encontrar forças para poder vencer o nosso inimigo interno, vencer o nosso inimigo externo, crescer, se modificar, evoluir e passar para o próximo nível. E virão outros desafios, é claro. Faça isso na sua vida. Não deixe que as coisas elas amedrontem você e que os chamamentos sejam somente repetidos e você fica se escondendo cada vez mais na sua zona de conforto ou segurança. Faça uma lista daquelas coisas que você gostaria de fazer e converse com pessoas que você admira. Busque soluções de outras situações que já aconteceram com outras pessoas, em outros ambientes. Você vai sempre encontrar uma resposta para você. O seu maior adversário também é o seu maior amigo. Ou seja, todos os recursos que você precisa para poder vencer o seu adversário, e às vezes nós nos boicotamos, está dentro da nossa própria mente, nossa própria capacidade, nossa própria personalidade. Então, se nós conseguirmos acessar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós mesmos, nós vamos conseguir vencer o grande inimigo e vamos passar para a próxima etapa, a nossa próxima fase. Então, se você está na sua jornada do herói, está sendo obrigado a sair da sua zona de conforto, não fique ofendido, não fique aborrecido quando alguém falar que você está na sua zona de conforto, em que você poxa, não tem nada de confortável, estou me ferrando tudo, estou um problema atrás do outro. Saiba que na verdade ele está querendo dizer que você está na sua zona, entre aspas, de segurança. É onde você sabe o que vai acontecer, que você consegue fazer algum nível de previsão sobre aquilo que vai acontecer, sobre aquilo que pode ser feito. E aí você sabe também qual é o resultado final e você tem uma ilusão também que pode manter a sua perspectiva, a sua personalidade após aquilo acontecendo. Então, se houver alguma coisa que tira muito daquilo que você conhece, você não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer, nem sabe quem você vai ser depois daquilo tudo. Porém, depois que você enfrentar o seu adversário e se tornar o herói, você vai ser muito mais forte, você vai estar mais equilibrado e vai estar pronto para outras etapas e agora já sabe qual é a trilha que você tem que seguir. Muito obrigado pela sua atenção, dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Nós estaremos sempre aqui no canal Mais Saúde com esse bate-papo. Muito obrigado, um grande abraço para você.